Imagine um país tão pequeno que cabe inteiro dentro de algumas cidades brasileiras, mas tão desejado que milionários do mundo inteiro estão literalmente se mudando às pressas para lá. Um país onde você pode tomar um café olhando para montanhas gigantes, mergulhar no mar mais azul da Europa e cruzar com iates avaliados em mais de 100 milhões de euros, atracados como se fosse algo completamente normal. Um país que não aparece nos noticiários, não aparece nas conversas, não aparece nos filmes, mas que está silenciosamente se tornando um dos destinos mais procurados do mundo por quem tem muito, muito dinheiro. Hoje você vai descobrir por que Montenegro está se transformando no novo paraíso dos milionários, o que está acontecendo por trás das câmeras e o segredo que quase ninguém percebe, mas que está mudando o país para sempre. E mais, tem um detalhe obscuro acontecendo lá. Algo que os investidores preferem ignorar, mas que pode mudar completamente o futuro desse pequeno país. Então fica até o final, porque essa história é muito mais profunda do que parece. Se você abrir o mapa da Europa, é até difícil achar Montenegro à primeira vista. É um país minúsculo, com pouco mais de 600 mil habitantes, menos do que muitas cidades brasileiras. Mas, ao contrário de países europeus famosos como França, Itália ou Alemanha, Montenegro ficou escondido da atenção global por décadas. Até que algo inesperado começou a acontecer. Turistas começaram a chegar, investidores começaram a comprar, empresas começaram a se instalar e milionários começaram a aparecer, em quantidades absurdas. Hoje, Montenegro é oficialmente um dos países que mais cresce em número de milionários no mundo. Mas como isso aconteceu? A resposta começa com um paradoxo. Montenegro é um dos países mais jovens da Europa. Ele só se tornou independente em 2006. Antes disso, passou por guerras, conflitos, crises e períodos de instabilidade severa. Ou seja, nada indicava que, em apenas 2 décadas, ele se tornaria um laboratório de riqueza e atração de capital global. Tudo mudou quando o governo percebeu uma oportunidade. Enquanto a Europa inteira aumentava impostos, Montenegro decidiu fazer o oposto. E isso mudou tudo. Os impostos em Montenegro são extremamente baixos. Imposto de renda reduzido, 0 imposto sobre herança, 0 imposto sobre grandes fortunas, 0 imposto sobre presente, taxas muito menores do que qualquer país vizinho. E tem mais. Empresas podem ser abertas com muito menos burocracia. Não existe a cultura de punir o investidor. Não existe o custo absurdo de vida de outras regiões da Europa. Por isso, Montenegro virou uma espécie de Suíça acessível, mas com mar Mediterrâneo, montanhas cinematográficas e imóveis que ainda são muito mais baratos que Mônaco, França ou Itália. A virada aconteceu quando o governo criou o Programa de Cidadania e Investimento. A ideia era simples e genial. Invista em imóveis de luxo, coloque dinheiro na economia e ganhe cidadania europeia. Isso atraiu empresários chineses, magnatas russos, milionários árabes, investidores americanos, famílias que buscavam passaporte europeu sem burocracia. Mesmo após mudanças no programa, o impacto foi tão grande que Montenegro entrou oficialmente no radar do mundo. E então, veio o efeito dominó. Preços de imóveis começaram a subir. Novos empreendimentos de luxo surgiram. Mega iates começaram a chegar. Hotéis 5 estrelas começaram a lotar. Investidores perceberam uma oportunidade que ninguém falava. Montenegro estava mudando. Silenciosamente e rapidamente. Se existe um símbolo dessa transformação,
Ele se chama Porto Montenegro. Imagine um bairro criado do zero, mas planejado para ser um parque de diversões para milionários. Marina para iates gigantes, restaurantes luxuosos, hotéis 5 estrelas, lojas de marcas internacionais, apartamentos que custam mais de 1 milhão de euros, festivais privados, eventos náuticos. É como se Monte Carlo tivesse sido construído novamente, mais moderno, mais limpo e mais acessível. E aqui vai uma curiosidade absurda. Alguns apartamentos em Porto Montenegro são comprados ainda na planta, por valores que ultrapassam 2 a 5 milhões de euros. E eles são vendidos em questão de semanas. Não é só Porto Montenegro. A cidade de Budva está passando por uma transformação gigantesca. Construções novas surgem o tempo todo e existe um choque cultural acontecendo. Os moradores locais reclamam da explosão imobiliária. Os investidores estão cada vez mais presentes, preços sobem, bairros mudam completamente de público e a cidade está se tornando um dos destinos mais modernos do Adriático. Budva se tornou tão desejada que muitas empresas internacionais estão abrindo escritórios lá apenas para fugir de impostos e ter acesso ao euro. Com todo esse boom imobiliário, ninguém esperava o que veio a seguir. Enchentes, deslizamentos, rios transbordando, estradas destruídas, carros arrastados pela água. Vídeos recentes mostraram cenas chocantes em Budva e regiões próximas. Especialistas dizem que Montenegro é um país frágil quando se trata de infraestrutura antiga, drenagem urbana limitada, urbanização acelerada, mudanças climáticas acelerando fenômenos extremos. Ou seja, enquanto milionários constroem mansões na costa, a natureza começa a pressionar o país de forma imprevisível. E isso levanta uma pergunta importante. Será que Montenegro está crescendo rápido demais? Agora, curiosidades rápidas para te surpreender. Montenegro tem uma das maiores biodiversidades da Europa. Uma de suas estradas, a estrada Kotor-Lovćen, é considerada uma das mais bonitas do mundo. O país usa euro, mesmo sem fazer parte da União Europeia. O nome Montenegro significa Montanha Negra, por causa da vegetação densa. O Lago Skadar é um dos maiores santuários de pássaros do continente. O país é tão montanhoso que algumas vilas só são acessíveis por trilhas. Há hotéis de luxo que oferecem experiências extremas, como dormir pendurado em penhascos. É um país pequeno, mas com uma quantidade absurda de histórias escondidas. Montenegro é uma contradição viva. É pequeno, mas está ficando enorme economicamente. É esquecido, mas está atraindo bilionários. É simples, mas está se tornando sofisticado. É barato, mas ficando cada vez mais caro. É belo, mas enfrenta riscos naturais que pouco se fala. É um país que vive no limite entre o futuro brilhante e os desafios de crescer rápido demais. E talvez seja exatamente isso que torna Montenegro tão fascinante. Agora eu quero saber de você. Você moraria em Montenegro? Ou acha que esse boom de riqueza não vai durar? Comenta aí embaixo, eu leio absolutamente tudo. E se você gosta de países inesperados, histórias escondidas e economias que ninguém está explicando, se inscreve no Vault Atlas, ativa o sininho, deixa o like para apoiar o canal
E comenta qual país você quer ver no próximo vídeo. Ainda existem muitas riquezas ocultas pelo mundo, e a gente só está começando.